Deus Todo-Poderoso, nesta hora, Pai, eu coloco a tua filha diante do Senhor. Amém. Espírito Santo, que o Senhor esteja assim colocando as palavras em seus lábios. Deus, que tudo que ela venha falar seja aquilo que está no teu coração para a tua igreja. Amém. Espírito Santo, coloca as palavras, ó Deus, nos seus lábios. Ó Deus, que aquilo que ela não poder expressar com suas palavras, que o Espírito do Senhor traga clareza em cada coração, que o Espírito do Senhor esteja ministrando no coração da tua filha, ministrando no coração da igreja, porque nós queremos, ó Deus, ouvir e absorver aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Nós repreendemos os espíritos roubadores, que muitas vezes rouba a mente das pessoas para que a tua palavra não entre em seus corações. Nós repreendemos em nome de Jesus toda inquietação, toda dispersação. Nós repreendemos agora em nome de Jesus que cada mente esteja cativa a ouvir a voz do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastora Vanusa. É tão bom, viu? Desculpa aqui, viu, pastor Fábio, que eu vou falar. Receber a oração da pastora. Falando de gênero, viu, irmãos? De uma mulher amiga, que Vanusa é uma amiga de muitos anos. A gente já passou muitas coisas juntas, né, Vanusa? E já vencemos também. Graça e paz, amém? Amém. Que bênção. Eu vou ensinar uma coisa para os irmãos agora. Façam assim com a mão, ó. Com as duas. Agora junta a ponta dos dedos. Esse sinal indica casa. Esse sinal pode desfazer. Indica casa na língua de sinais, mas também indica habitação, moradia, lar, aconchego, lugar onde eu encontro os meus parentes, né? Então, esse sinal, ele indica tanto a construção física, quanto a construção emocional e espiritual que está contida no coração da gente, que se chama família. E vocês são minha família de muitos anos. Vanusa é uma irmã de muitos anos, pastor Fábio. E quando eles me convidaram, eu fiquei fugindo, né? Eu falei, não, pastor, pode orar aí sobre outro profeta. Ele, não, eu creio que é você. E mudou-se data e tal, né? Mas enfim, glória a Deus por isso. Que o Senhor tem... Deus não chama a gente desocupada, né? Então Deus me deu umas coisas para fazer. E uma delas é conhecer mais profundamente sobre família e sobre a palavra do Senhor. Todo mundo aqui tem uma família? Glória a Deus. Queridos, vocês acham que Deus tem um modelo de família perfeito? Sim ou não? Bora ver. Se a gente pensar biblicamente, a partir da Bíblia, antes de falar disso, eu queria falar da minha família, né? Eu sou casada, meu nome é Lucília, como a pastora Vanusa falou, eu sou casada com o professor Manuel, tá vendo ele aqui? Esse jovem bonito, inteligente e longânimo, porque ele é casado comigo, ele é um homem longânimo, irmãos, ele é uma pessoa muito paciente. E eu tenho uma filha, fica aí em pé, filha. Essa jovem aí também, Sofia, todos conhecem, a maioria conhece. Então, quem mais para representar a gente do que a nossa família, né? Aqui na igreja tem duas pessoas que eu conheço, além do meu esposo, Manuelzinho, que se chama Manuel. Eu creio que os irmãos, para se diferenciar, devem falar Manuel, casado com a pastora Lucília, né? Devem diferenciar. E quando vão falar de mim, não tem outra Lucília aqui, mas se Lucília de Libras, de Manuel, deve usar também essa referência. Sofia tem várias que eu sei. Sofia, filha de Manuel e com Lucília. Sabe quando nossa família é a nossa identidade? Sempre é. Quando a gente não é casado, é nosso pai, é a nossa mãe, são os nossos irmãos. Fulano, você é irmão de fulano? Olha, não sabia. E aí tem gente que te acolhe melhor porque você é irmão de fulano, ou te olha diferente porque você é primo ou irmão de fulano. A mesma coisa acontece em relação aos nossos pais ou avós, né?
nasci em uma cidade chamada Coaraci. Quem já ouviu falar? Então, eu só nasci lá, eu nem conheço a cidade. Eu nasci e meus pais mudaram de lá. Quando eu estou dando aula na UESC, tem sempre alunos de Coaraci. Aí eles falam, eu sou de Coaraci. Eu falei, eu também. É mesmo, professor? Quem são os seus familiares de lá? Porque como a cidade é pequena, então as famílias se conhecem. Eu falo, não tem mais ninguém lá. Mas veja como essa referência é importante. E aí, a pergunta que me acompanha desde que Sofia nasceu, porque as pessoas sempre perguntavam assim, depois que Sofia nasceu, você vai ter outro filho quando? Eu falei, não sei, estou na dispensação do Senhor. E aí não nasceu outro filho ainda, né, queridos? Vocês sabem. E aí as pessoas ficam perguntando, né? E isso me inquietou uma vez, tem que ter 2 filhos para ser uma família perfeita? Não é? Tem que ter um filho? Quantos modelos de família a Bíblia nos apresenta? Gente, é diversos modelos. Se a gente for pensar, quem lembra da primeira família, Adão e Eva? Os filhos foram terríveis, né? Sem comentários, os 2 primeiros mais velhos, um assassinou o outro. Abraão teve um filho bastardo, lembra? Abraão teve um filho bastardo. Jacó teve filhos, 12. E teve problemas, todos. teve filho que casou com Nora, lembra? Tamar, do resgate. E Jesus era muito íntimo de uma família que a Bíblia não menciona os pais, nem filhos, nem esposos desses 3 jovens. Lázaro, Marta e Maria. Eles eram irmãos. Tudo indica, pelo texto bíblico, que eles moravam juntos. Porque Jesus os visitava na mesma casa. E o texto bíblico não traz sobre os pais deles, nem sobre cônjuges, nem filhos. Era um modelo de família diferente, não é diferente? Mas Jesus tinha prazer de ir na casa desses 3. Então, isso mostra que não há um padrão que Deus não possa viver com essa família, que Deus não possa acolher essa família e que essa família não possa ser curada por Deus, porque todas essas famílias que nós mencionamos na Bíblia e as nossas, se a gente for pensar nas nossas, são famílias que têm uma história e têm problemas, não tem? Olha, o título dessa mensagem é Quando uma família trinca. Já ouviram esse termo, né? Trincar? Quando eu falo assim, meu cabelo está trincando. Só as mulheres sabem o que é isso. Ou quando um copo trinca, né? A gente olha assim, tá meio um pouco rachado, aí você fica sem saber se joga ele fora, você põe água, ele não vaza, mas ele tá trancado, né? Aí você fica, esse copo tá feio, meu Deus, se eu deixar aqui, o povo eu não vou poder servir água para ninguém nesse copo. Só a gente aqui em casa, porque eu tô com pena também de jogar fora, porque ele só tá trincado, ele não tá quebrado. Então, às vezes nossas famílias não estão quebradas ainda, elas não estão, mas elas já estão trincadas. E foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração nesse texto que a gente vai ler agora. Vamos ler então Números capítulo 12. A gente vai ver a história de uma família aqui. Números, capítulo 12, nós vamos ler os 15 versículos desse capítulo. Podemos ler? Amém? Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Em algumas versões vai, mulher cusita ou cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam.
Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. 16 versículos, né? Vamos ler agora Hebreus capítulo 4. Nós lemos Números, vamos ler Hebreus. Lá no Novo Testamento. Quem achou, fala família. Oh, glória. Já acharam. Amém. Versículo 12. Amém? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. Quando uma família é trincada, só há uma forma de restaurá-la: a trinca. É a palavra de Deus. Por isso que o livro de Hebreus diz assim, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é penetrante, ela vai nas juntas e medulas. Quem lê o texto de Números fica pensando assim: que problema que Arão e Miriam arranjaram falando mal da mulher de Moisés? Porque foi o que o texto começa falando disso, que Moisés casou com uma mulher etíope e Miriam começou a falar sobre isso com Arão. Mas quando Deus chama os 3, não foi disso que Deus tratou, não foi? Deus não tratou exatamente, Deus nem tocou no nome da mulher. Querido, se a gente for, vamos retomar aqui a história desses 3 irmãos, que representam uma família sacerdotal para Israel. Eles tem uma diferença de faixa etária entre esses 3 irmãos. E Miriam é a mais velha. Vocês lembram que foi ela que tomou conta do cestinho de Moisés, quando a mãe colocou ele para ser salvo nas águas? Lembram? Porque ela já era uma moça, uma jovem, então ela podia ficar ali nas águas, inclusive em uma água, em uma região que uma princesa se banhava, né? Então só as mulheres provavelmente poderiam estar ali. E Miriam já era uma mulher. Então Miriam, provavelmente mais velha que Moisés, Moisés era um bebê, era um recém-nascido. E Arão deve ser o filho do meio. E eles têm uma história muito bonita de salvação. Essa família é uma família que se comprometeu com a salvação de um bebê. Vocês entendem isso? Sabe quando um bebê nasce, que todo mundo da casa fica em volta dele, né? Os parentes que moram longe querem ver fotos. Todo mundo fica em volta do bebê.
e quer saber o nome, e o que já fez e o que não fez, e fica uma notícia quando nasce um bebê em uma família. Então, Arão e Miriam ficaram assim quando Moisés nasceu. Só que foi bem a época da ordem do rei do Egito de matar as crianças. E eles todos estavam comprometidos com a ideia de Joquebede de salvar aquela criança, porque ela sabia, eu creio que Deus a revelou, que ele era uma criança especial. Então, Miriam era uma irmã muito apaixonada por Moisés, porque ela sabia da história, ela acompanhou, ela viu. Agora, que mulher inteligente que Miriam era. Se a gente pensar na personalidade dela, quando Moisés foi salvo pela princesa, o que ela fez? Ela teve uma ideia rápida e genial de chamar a mãe para ser a babá do próprio filho. Gente, será que eu pensaria isso? Que menina inteligente. Ela não teve medo da princesa descobrir? Ou será que contou para a princesa? Então foi a própria mãe de Moisés que criou Moisés, que foi a babá de Moisés. E foi por intermédio de Miriam, uma irmã muito zelosa. E Arão é o irmão varão de Moisés. Foi quem acompanhou, foi quem Deus deu a Moisés como apoio, como tradutor, intérprete. Arão era isso para Moisés. Moisés falava através de Arão. Lembram disso? Quando eles foram diante de Faraó. Esses três irmãos que têm essa história de amor tão linda que a palavra de Deus mostra para a gente. Aconteceu essa situação aí quando eles já eram sacerdotes sobre toda Israel. Israel no deserto precisava de direcionamento santo, presença de Deus, nuvem sobre tenda, casa, né? Casa sacerdotal, igual às nossas casas, os nossos filhos, os nossos irmãos. Aqui a gente está falando de irmãos, os nossos parentes. Nós somos casa sacerdotal, onde Deus tem desejo de habitar. Mas houve essa situação. Mas essa história não é uma história que começa com inimizade. As nossas histórias familiares também não são assim. Quando a gente é pequeno, quando a gente é adolescente, onde é que trinca as nossas famílias? Em que momento as famílias trincam? Então, o Senhor nos dá, através do procedimento que Deus teve, o cuidado que Deus teve de chamar os três, de tratar com os três, o Senhor nos dá 4 passos que eu consegui ver no texto de cura e de fazer com que aquela trinca que a gente olha no copo e fica em dúvida se joga o copo fora, se continua usando o copo, que essa trinca desapareça. Você sabe que tem um jeito das trincas bem leves de vidro desaparecer? Eu estava lendo sobre isso, eu fui fazer uma pesquisa. O alho é aquele produto que a gente bota no tempero da comida. Se você cortar muito alho, sua faca vai ficar grudando, fica parecendo uma cola, porque ele tem uma substância que faz isso. Então, se você corta um alho e passa na trinca do vidro, se for leve, né? Desaparece a trinca, fica parecendo novo. Então, eu creio que Deus chamou os três no alho, né? Vamos pra cá, vocês estão precisando ser temperados. Está trincado aí. E o Senhor nos dá um modelo chamado 1, graça. 2, arrependimento. 3, petição. 4, cura. Foi isso que aconteceu com eles 3. Primeiro o Senhor chamou para tratar. Qual o motivo que Miriam estava falando de Moisés? Gente, por isso que o texto de Hebreus diz assim, que a palavra que o Senhor fala, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A intenção de Miriam não era a mulher. Não foi a etíope. Moisés casou com uma estrangeira. Mas a outra esposa de Moisés também era estrangeira, era midianita. E não há menção no texto bíblico de ninguém ter ficado chateado com Moisés porque ele casou com uma estrangeira. Deus descobriu qual era a trama, o que estava por trás da fala, o que suscitou a insatisfação de Miriam.
É igual com a gente. O que é que está por trás das nossas insatisfações uns com os outros dentro de casa? Eu sempre questiono Sofia, eu me questiono. Eu peço para Manuel me questionar também. Por que a gente reclama tanto do outro? Por que a gente está tão insatisfeito? O que está por trás? A palavra do Senhor ajuda a gente a discernir. A gente sempre tem que ser sincero com Deus. O apóstolo Edilson, o apóstolo lá de Vitória da Conquista, quando ele pedia para a gente ajoelhar na igreja para orar, ele falou assim: ó, queridos, agora a gente vai fazer uma oração de confissão. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Falem os nomes dos pecados. Não fala assim, a multidão dos meus pecados. Oh, Senhor, se lembre. Não, fala. Menciona. O que você está sentindo que não é santo? Quando nós estávamos aqui em adoração, santo, 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 ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Veja, Deus não podia ficar mais naquela tenda. Entre aqueles três tinha uma trinca. É igual a gente. Gente, a nossa casa precisa desfazer, a gente precisa passar um alho, a gente precisa tratar as trincas, mesmo que elas sejam pequenininhas e quase imperceptíveis. E aí o passo da graça é justamente isso. E a gente precisa exercê-la dentro da família. Às vezes a gente exerce graça. O que é amor que ninguém merece. Não foi porque pediu desculpa, não foi porque ficou bonzinho, não foi porque limpou a casa que a gente tinha, já estava cansado de pedir, não foi nada disso. Você liberou o perdão porque ele não merece, mas porque o Senhor é gracioso com você. Por que você não vai ser gracioso com o outro? Por que a gente se sente melhor, a gente quer ser vingado? Você errou comigo. Olha aí, Senhor. Eu faço tudo nessa casa, nessa família, né? Por que a gente quer que o outro pague? A gente fica aborrecido, a gente fecha a cara, a gente fica zangado, a gente quer que o outro perceba e fica... Lá em casa nunca aconteceu não, mas eu sei que tem gente que fica sem falar. Um dia inteiro. Com o filho, com o marido, com a esposa. Né? Aí espera o outro fazer um monte de coisa. Tá bom. Tá errado, gente. A gente tá errado. Por quê? Porque graça não é isso. Graça é quando o outro nem merece. E a gente faz. E a gente delibera. Mais do que outro lugar, nossa família precisa de graça. Palavras duras, comportamento hostil, cansaço despejado no outro. Se você está cansado, o fardo do Senhor é leve. Deus, eu estou cansado, Senhor, é muita coisa, é muita demanda. Jesus fala assim, você pode trocar comigo. É verdade. Mas como a pastora Vanusa fala, é melhor subir para a oração ou descer para o pó, né? Seja a posição que você ficar. Mas troca o seu fardo. Não desconta nos outros, não. Vigilância. Autossuficiência. Vigilância contra a autossuficiência. A autopiedade e a soberba, né? Eu sou melhor. Eu fiz melhor. Eu oro. Você não ora. Eu não vejo você jejuando. Eu não vejo... Gente, graça. Graça é orar pelo outro, o outro está relaxado, está desleixado. Você distribui graça na sua família. Ora, perdoa, pede por ele. Foi isso que Deus fez com aqueles três. Deus chamou, falou, olha, vocês pensam que estão falando contra Moisés, eu não estou vendo. Qualquer profeta do planeta eu falo por sonhos, visões e enigmas. Com Moisés eu falo face a face. Vocês não têm medo disso, não? Eu acho que Deus fala assim com a gente, né? Está falando do marido, não tem medo, não? Está falando da esposa, não tem temor no coração, não? Está falando mal dos filhos em vez de abençoar, orar, interceder, levantar de noite, colocar a mão, dizer palavras de afirmação poderosas, né? Palavras de fé. Não tem temor, não, no seu coração? Foi isso que Deus perguntou para Arão e para Miriam. Confrontou os dois. Sabe o que Moisés fez? Ficou zangado, não foi? Não. Versículo 3 diz assim, ele é o homem mais paciente do planeta. Ô gente, graças a Deus, né? Que as nossas famílias tenham mais pessoas pacientes, a começar em mim.
né? Por mais paciência uns com os outros. Moisés olhou assim. Vocês estavam falando mal de mim, foi? Eu nem sabia. Foi Deus que falou. Deus que cochichou para Moisés. Moisés não sabia. Mas Moisés não ficou, olha, Senhor, tá vendo? Indignado. Meu Deus, eles estão isso aí, Senhor. Mata, joga um raio. O que Moisés fez? Esperou, né? A palavra do Senhor revelar. É isso que a palavra de Deus faz. Meu Deus, eu tenho dúvida. É a sexualidade do meu filho, é o comportamento, são as questões de dinheiro na minha casa, na minha família. Gente, eu tenho um monte de parente não salvo. Manuel também tem outro tanto. E a gente às vezes fica agoniado, assim, vê o sofrimento deles, né? Gente, coisa que Jesus faz assim, né? Um toque de Deus, sara, cura, resolve, liberta. Aí eu fico em casa, ele fica agoniado, às vezes com algumas coisas dos familiares dele, e eu também. Eu faço, Senhor, graça, né? Graça e petição. Fazer igual Moisés. Eu tenho que ter misericórdia. Minha mãe às vezes conta histórias da minha tia, das primas, e minha mãe já chega assim. Porque eles fizeram, porque eles aconteceram. Não tem isso dos parentes? Chega em casa, chega tudo para você, as raízes de amargura, né? Vai entrando no coração. Chega minha cunhada, conta coisas, meu irmão conta coisas da sogra, aí eu, é mesmo? Aí eu falo para ele, ó Lucas, corta a raiz de amargura já, para não ir para os teus filhos, que são netos. Porque vai para os bisnetos. É mesmo, né? Cessa aqui, raiz. Gente, brigou porque foi no parque e deixou o menino em um brinquedo que ele não permite ir. Pronto. Vira uma contenda. Liga, manda o WhatsApp, fica todo mundo chateado. Não pode, né? A gente tem que cortar o ciclo da amargura, ó. Com graça. Moisés fez isso. Ele não ficou amargurado no canto, chateado com aqueles irmãos. Rapaz, eu trago... Vocês não me respeitam. Não. Moisés exerceu graça em vez de outros sentimentos. Mesmo diante da ira de Deus, Deus destaca o real motivo do ciúme dos irmãos. Acaso Deus só fala por Moisés? Eu não sou Arão, o sacerdote? Miriam. E aí falando para as mulheres, amadas, Miriam era uma líder das mulheres hebreias. Miriam puxou louvor quando eles atravessaram o mar. Não foi ela? Pegou o cântico de Moisés e transformou em música, e todas as mulheres puxaram os tamborins. E Miriam sempre foi essa mulher, inteligentíssima, à frente, guerreira, corajosa, como ela foi desde a juventude, que a mãe não ia botar uma menina bobinha para olhar aquele bebê precioso. Então, Miriam, em Miqueias, capítulo 4, Deus cita os três. O profeta Miqueias vai dizer assim: eu dei profetas sobre vocês, os quais são Moisés, Arão e Miriam. Miriam é citada como profetisa do Senhor. O texto de Números também cita ela como profetisa do Senhor. Então, nós mulheres, nós sabemos o exercício da mulher profeta sobre a casa. Sobre os irmãos, sobre os cunhados, sobre os sogros, sobre os filhos, sobre toda a parentela da gente. Porque Miriam era isso para todos os parentes hebreus, tanto da tribo quanto fora da tribo. Por isso, sabe o que Deus fez? Chamou no particular. Tem vários tratamentos de Deus ali para as rebeliões do povo hebreu, mas aqueles três, Deus chamou no particular. Vamos lá na tenda da adoração? Que Deus é zeloso, como Deus zela pelas famílias, como Deus se preocupa com a gente, como Ele não quer nos expor, não quer que as nossas famílias sejam envergonhadas. É a gente que faz o contrário, quando a gente não exerce graça. Depois que Moisés foi gracioso com os irmãos, porque em nenhum momento o texto menciona a ira de Moisés, mas sim a ira de Deus. A graça é exercida e conquista o arrependimento. Queridos, toda a graça exercida conquista arrependimento. Olha que tremendo. Aí a pessoa está aprontando com você, aprontando, aí você fala:
Querido, não, vamos lá, ó, eu posso te dar uma força nisso, eu te abençoo naquilo, está aqui uma oferta aqui. Você fica assim abençoando a pessoa vai ficando constrangida com você. Porque a Bíblia diz, o presente dado em oculto aplaca a ira. Então você vai fazendo por causa da graça. Não é para ficar bem na fita não, tá bom, gente? Que isso aí também Deus discerne, né? Por isso que Hebreus diz que a palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções. Olha lá com as intenções o que a gente vai fazer. Não é para a gente ficar bem na fita, ser o mais crente, ser o mais reconhecido. É porque a gente precisa realmente saber como Deus é com a gente e ser com o outro. Perdoar como Ele tem nos perdoado. Amém. Isso é graça. E isso conquista os outros para o arrependimento, para a confissão, para a clareza das consequências que viriam. No versículo 12 de Números, no capítulo 12, né? No versículo 12, não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Arão já estava prevendo a destruição. Meu Deus, se minha irmã ficar assim, ela será essa figura deformada. Senhor, não permita isso. Ele pediu isso a Moisés. Sabe por quê? Deus tinha dado um alerta para Arão. Eu falo face a face com Moisés. Então Arão aprendeu a lição. Ele foi pedir a Moisés, não permita. Moisés, não deixa. Aí a graça, né? Conquistou o arrependimento do irmão e da irmã. E os três foram curados. Com certeza o relacionamento dos três ficou mais forte depois disso. Vocês concordam? Amém. Então, com a graça que Moisés exerceu sobre aqueles irmãos, houve arrependimento. O arrependimento gerou uma petição, que é o outro passo que o Senhor nos dá aí para a cura das nossas famílias. Primeiro passo é o que, gente? Exercer graça. Segundo passo, o arrependimento. Eu vou destruir a coisa. A graça sempre vai trazer o arrependimento. Eu me arrependo por ter ficado com a cara feia para você. Eu me arrependo de me achar melhor do que você. De me achar mais trabalhador do que você. Mais provedor, mais tudo. Não, eu me arrependo. Eu preciso ter graça com você. Fazer igual José com os irmãos, né? Sabe, Deus me plantou nessa família. Eu nasci nessa família. Porque José nasceu com esse propósito. Para redimir essa família. Como eu me converti primeiro na minha casa, meu pai, minha mãe, meus dois irmãos, eu fiquei assim, Senhor, eu lembrei da história de José, eu li a história de José, eu falei assim, eu quero ser igual a José, eu sempre orava isso. Eu quero atrair os meus irmãos, porque José fez isso, atraiu o pai, atraiu a mãe, atraiu os irmãos, todo mundo para a salvação. Quando eles foram para o Egito, eles foram para não morrer de fome. Eu quero... Tem destruição, tem irmão tramando contra irmão, tem alguém que me odeia, tem um monte de problema. Ei, você é redentor, você representa Jesus, você é sacerdote igual Moisés, Miriam e Arão. Então, não se sente destruído, se sente fortalecido. Está acontecendo coisas terríveis na minha família. Eu sou sacerdote, eu sou José, eu sou remidor dessa casa. Então, se houve arrependimento, houve depois uma petição. Ora, Arão não teria pedido por Miriam se ele não tivesse sentido a dor que é o pecado que eles cometeram. Ele não teria pedido, ele teria olhado e falado, misericórdia, ainda bem que não foi comigo, porque eu sou sacerdote. Arão não podia ser ferido. Vocês sabem, Deus não quebra princípios. O ferimento de Arão foi aqui, ó. Saber que ele não mediou, porque era o papel dele como sacerdote. Ele tinha a lei. Mediar não, Miriam. Tinha temor em relação a Moisés. Nosso irmão sabe o que faz. Aí não, aí ele doeu, né? Porque ele não fez isso quando tinha que fazer. Aí ele foi pro pó e ele clamou a Moisés. Gente, nós temos aprendido a
diferença entre intercessão e petição. Interceder é quando a gente tem pessoas, parentes que não são crentes, vizinhos, o povo que não é cristão, a gente fica aqui na brecha, ó, porque se vier destruição, a gente está aqui. Foi o que Abraão fez em relação a Sodoma e Gomorra. Senhor, se acaso tiver lá 50, intercedeu, não foi? Ele lembrando de Ló, né, que estava lá. Se tiver 30, isso é intercessão. Você fica ali porque você está vendo a destruição, você fica pedindo a misericórdia de Deus. Petição, a gente vai orar pelos nossos familiares que são crentes, porque eles já são redimidos. Aí você pede, Senhor, olha, eles já são crentes, já conhecem a tua palavra. Meu Deus, tem misericórdia, ensina, Senhor. Aí você pede. Foi o que Arão fez. Ele pediu, ele se humilhou, ele reconheceu, ele viu onde é que estava a trinca, ele viu e ele tomou uma posição. Olha, às vezes a gente está vendo e a gente não toma posição. Fica adiando o posicionamento diante. Sim, tá demorando. Misericórdia, cada dia esse menino tá pior, esses comportamentos. Ei, não deixa ficar pior não. A gente não pode deixar ficar pior. Passar um ano sem falar sobre aquilo, sem tratar, sem chorar, sem todo mundo. Tá errado. A gente precisa confessar. Nós estamos errados. Vamos sentar aqui, vamos trazer conserto. Não deixa, queridos, passar muito tempo nela. E reconhecimento de princípios, autoridade, gratidão, sujeição, paciência, elogio, reconhecimento do valor do outro. Deus só atende pedidos cujas intenções são santas, porque Ele é santo. Aí você vai fazer petição errada quando seu coração não quer pedir aquilo. Você fica tentando embromar Deus. Pede certo. Senhor, olha, eu que sou sacerdote, estou vendo as coisas acontecendo. Eu não fiz nada, igual Arão, né? Eu não fiz nada para mediar. Eu até dei ouvidos ao que minha irmã estava falando. E agora, Senhor, eu estou arrependido. Eu preciso voltar atrás. Eu preciso confessar que eu fui conivente, que eu deixei para lá, que eu estou cansada. Gente, educar dá trabalho, não dá? Quem é pai e mãe aqui sabe. Educar dá trabalho. Porque a gente tem que insistir com o outro. É igual Deus com a gente também. A gente não trabalha para Deus também, né? Ele é nosso Pai. A gente tem que insistir, a gente tem que falar as coisas todos os dias. Olha, mudando os jeitos, mudando as estratégias, mas a gente tem que insistir em educar. Dá trabalho. Mas a gente precisa fazer. A gente não pode deixar para lá. Menino que bate na cara dos pais, que isso, que aquilo, que come demais, que não respeita os outros. Gente, não pode, a gente tem que tratar. Mulher, marido, todo mundo tem que ser tratado. E olha, os nossos familiares que a gente não pode intervir lá dentro da casa deles, a gente trata aqui na intercessão, não é? Na intercessão. Depois da petição, então, graça, arrependimento, petição, porque ele estava pedindo por uma mulher crente. Aí o que o Senhor trouxe? Cura. Aleluia. Deus trouxe cura. Como disse em Hebreus 4:12, que a palavra ela penetra fundo. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, juntas e medulas. Imagina, Deus está dizendo que a palavra dele é capaz de ir no físico, na alma e no espírito. Ou seja, onde a gente não pode ir. Quando a gente tem um parente doente que a gente pode orar, ou levar um remédio, ou nebulizar, a gente está tratando do físico. Mas não tem aquelas coisas tão difíceis que há anos você olha para a cara das pessoas e fala, meu Deus, essa pessoa não vai mudar. Ela vai ter sempre esse comportamento avarento. Ela sempre vai se sentir assim. Ela sempre vai ter esse comportamento. Aí tem coisas que a gente não vai. Só o Espírito Santo vai. Não adianta a gente ficar brigando com a pessoa, a gente querer doutrinar a pessoa à força, sem o nosso exemplo. Deixa o Espírito Santo, ora ao Espírito Santo. Ele
Quem convence melhor que o Espírito Santo, gente? Ele nos convenceu. Eu falei assim, meu Deus, se eu fui convencida, eu que era tão metida besta, o Senhor vai convencer os outros também. Sabe, tudo que Deus nos diz é cheio de força viva. É mais cortante que um punhal, é mais afiado, corta rápido, profundo em nossos pensamentos. A cura vem logo quando a gente ministra a palavra, quando a gente ora a palavra, quando a gente fica atento ao que Deus diz. O que Deus diz sobre filhos? O que Deus diz sobre mulher, sobre esposa, sobre finanças? Ei, minha casa está uma bagunça nessa área há um bom longo tempo. O que Deus diz? Bora ouvir. Peraí, vou procurar os textos. Vou procurar os textos bíblicos que falam sobre isso. Ó, queridos, hoje é super fácil fazer pesquisa. Mais do que nas bíblias que fazem relação, né? As bíblias de estudo, você bota lá no Google. Finanças na Bíblia. Aparece um monte de dicas. Você só não olha os sites que tem JWG, que é Testemunho de Jeová, e os adventistas. Os outros que tem gospel, Bíblia, né? Teologia, olhe. Vai ter lá um monte de relação. Aí você vai na sua Bíblia, você grifa, você anota na parede, cola. Porque a palavra vai trazendo luz para o entendimento da gente. Traz cura. Tem áreas difíceis, áreas duras, áreas que as pessoas estão assim, ó, com a venda. Você não consegue fazer mais nada. A gente está com venda. A gente não consegue ver o que está na cara. Todo mundo aponta, fica meio desconfiado e você fica... se meta com sua família. A palavra de Deus, porque ela é apta. Aí você vai lendo aquele versículo, meditando, ele vai trazendo discernimento. Aí o seu coração um dia sente, meu Deus, é isso que está errado. E o que está lá no profundo que eu não consigo ver, Senhor, me revela. A palavra de Deus revela. Boas famílias, família padrão, são as que se expõem para Deus. Não são as que se expõem nas redes sociais, nos aniversários lindos, né, que a gente vê, nas bonitas fotos que a gente vê. São as famílias que se expõem para o Senhor, com suas feridas, com suas dores, com seus ressentimentos, com seus passados que ficou com medo de tratar. Com perdão que precisou ser pedido, não foi. Como Arão correu para pedir. Arão foi inteligente. Arão entendeu Deus também, né? Com Deus falando ali. Só não converte mesmo. Porque Deus falou, olha, vocês não têm temor? E quando ele viu Miriam. Bom, aquela doença de Miriam, ela tem um nome hebraico chamado Tisserá. Quem assistiu A Terra Prometida, viu essa cena, né? Que ela sai do arraial e tal. Eu creio, queridos, em uma conjectura minha, que ninguém no arraial ficou sabendo que Miriam estava fora. Sabe por quê? Porque na lei, aliás, tinham várias regras que o membro de alguma tribo podia ficar 7 dias afastado por diversos motivos, né? Doenças, situações várias. Então eu acho que, Deus não expôs aquela... sacerdotes, 3 sacerdotes, Deus não expôs. Mas ficar 7 dias com Tisserá é uma doença de pele. Aqui na tradução fica como lepra, né? Fica como a lepra. Mas Tisserá, quando as pessoas estavam muito doentes, se espalhava também pelas paredes das tendas, das casas. Aí você fica olhando assim, meu Deus, tem coisa aqui. Estou falando do ambiente físico já da casa. Pastor Gilmar tem um livro lindo, O Lar que Glorifica a Deus. Ele pregou muito esse livro, esse texto do livro dele aqui na igreja. Isso me deu um senso de zelo com minha casa, que às vezes até eu tenho que maneirar, né? Mas assim, tá rasgado ali, tá danificado ali. Aí você vai deixando, aí você vai deixando, aí você vai deixando. Igual dentro da gente, a gente vai deixando as coisas, as doenças, as raivinhas, as tristezas. Não pode. Pessoas que escondem suas trincas, que disfarçam, que tardam em tomar providência, não recebem cura. A cura vem quando Deus diz,
quando Deus fala e a gente obedece. Famílias não são modelos fotográficos. Famílias são modelos de Deus para curar a sociedade, amém? Amém. E não há uma família padrão. Pode ser um pai e uma mãe, pode ser um irmão com uma irmã morando juntos, pode ser só alguém sozinho, mas que ora pelos seus familiares. Nós temos um amigo surdo. Deixa eu ver se os meninos lembram. Esse rapaz surdo, ele mora sozinho aqui em Ilhéus. Ele congrega, ele é batizado na igreja memorial. De vez em quando ele vem aqui no culto também. E ele vai na nossa célula. E sempre que nós estamos tratando de temas vários na célula, ele sempre se refere aos irmãos. Sempre. Ao pai, à mãe, como se assim, eles não têm conhecimento disso que eu estou tendo, sobre a palavra do Senhor, mas na minha casa já aconteceu isso, eu preciso orar sobre isso. Eu olho para ele assim e falo, meu Deus, que menino sacerdote, que coração, sabe, que disposição em amar a família dele. E ele mora sozinho aqui em Ilhéus. Aí eu falei, por que tu não mora lá? Não, aqui é melhor, eu tenho meu emprego e tal. Mas eu visito. Aí esses dias ele mandou uma foto pra mim, comprou um presente Dia das Mães, um fogão, eu acho, pra mãe, levou. E comprou lá em Itabuna, né? Levou aí ele mostrando a foto. Eu fiquei pensando, ele é aqui em Ilhéus, ele fica atento à necessidade da casa da mãe lá em Itabuna, né? Tem um monte de irmãos, ele e mais 2 irmãos surdos, ele que cuida. Um irmão que cuida também, deixa eu elogiar aqui minhas ovelhinhas, né? Esse jovem aqui, o Wellington, faz assim com a mão. Também um sacerdote na casa dele, tem cuidado dos irmãos, orado pela família, preocupado com a sobrinha de 13 anos, que está em um namoro errado. Ele traz essas angústias para a célula, para a gente orar junto com ele. Família é isso, né, gente? Expor as nossas dores para Deus e pedir a cura do Senhor. Que as trincas das nossas famílias. Se você ficou pensando, não, eu não tenho. Analisa bem, faz igual Deus fez com Arão, Moisés e Miriam. Que a gente vai observar lá, em algum ponto, em algum familiar, a gente precisa orar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor pelas nossas famílias? Vamos fazer assim, ó. Onde é a sua casa?